Uma empresa cliente tem diversos imóveis locados. Em 2022, o usufrutuário faleceu. Houve alteração contratual anterior, dividindo a participação societária da empresa aos herdeiros. Tá, beleza? Então, você tinha uma holding, por exemplo. Essa holding era o usufrutuário, o patriarca, nos proprietários, os filhos. E aí, quando ele faleceu, a gente teve ali os filhos virando proprietários plenos das cotas. E, portanto, houve alteração da administração da sociedade, beleza? Neste processo, houve uma verdadeira mexida no quadro societário da empresa, alguns sócios optaram por se desligarem da sociedade, enquanto outros aumentaram a participação, ok? Alguns sócios que fizeram aquisições a fizeram por empresas da área imobiliária que já possuem. Diante do exposto, temos, vamos lá, 1. Como fica a questão societária do herdeiro que recebeu a parte da herança, doação anterior, na pessoa jurídica e não na pessoa física? Tá, mas como fica o que exatamente? Como fica a questão societária? É porque não ficou claro para mim aqui o que foi feito, né, Geraldo? Não tenho a descrição do que foi feito. Você está falando que ele recebeu a parte da herança, doação anterior, na pessoa jurídica e não na pessoa física. Eu, pessoalmente, não gosto muito de fazer dessa forma. Não é o caminho que eu teria apontado se isso tivesse sido levado lá na formação em holding. Mas já foi feito. Questão societária em si não tem nenhuma, no meu ponto de vista. O que pode ter aí é uma questão sucessória. O herdeiro está questionando que ele, pessoa física, não recebeu nada. Isso é um questionamento de antecipação de legítima, isso, pode haver isso. Mas questão societária eu não vejo absolutamente nenhuma. Se lá em vida o patriarca doou ou vendeu, ou o que quer que tenha sido, transferiu essas cotas dele para uma PJ do filho, ao invés de para o filho propriamente na PF, a princípio, do ponto de vista societário, a gente não tem problema nenhum. Questão 2. O grande problema é que o imobilizado da empresa apresentava valor real muito acima do valor contábil e não havia reavaliação. Temos um problema se era uma empresa que tinha imóveis para investimento, por que isso não estava em propriedade para investimento? Por que estava imobilizado? Isso era imobilizado de fato? Isso é uma questão importante que a gente tem que olhar, porque como tu está falando aqui para mim, imóveis locados. Se tem diversos imóveis locados, imóvel para aluguel não é imobilizado, é propriedade para investimento. E propriedade para investimento permite avaliação a valor justo periodicamente. Então esse problema não deveria acontecer se a contabilidade tivesse sido feita corretamente. E não havia reavaliação. Não pode fazer reavaliação mesmo. O método de reavaliação de ativo imobilizado ele é proibido no Brasil. Que bom que não tinha reavaliação. Reavaliação acontece em momentos específicos, principalmente de adoção de norma. Agora, a NBCTG 1001, a NBCTG 1002, por exemplo, quando adotadas inicialmente, elas vão permitir. Mas nesse caso, me parece que não eram imobilizados. Me parece que isso aqui deveriam ser propriedades para investimento. Tá? Mas deixa eu continuar aqui. Agora, na divisão em que o sócio tinha participação pelo capital social, digamos de 50 mil, mas recebeu sua participação baseada no valor real do imobilizado e pode ter recebido 400 mil ou até mais. Esses pagamentos estão sendo feitos pela própria empresa. Como contabilizar essa diferença de 350 mil? Terá que ser registrada como distribuição de lucro aos sócios remanescentes? Não, mas se não é distribuição de lucro, não vai ser lançado dessa forma. Tá? Vamos imaginar que você tenha uma contabilidade que pelo valor contábil, por exemplo, o sócio é retirante e o sócio retirante ele não está vendendo a participação para ninguém. Está sendo uma resolução da sociedade em relação ao sócio retirante.
Então é a sociedade que vai pagar. Se é a sociedade que vai pagar isso para ele e pelo contrato social essa apuração de direitos e haveres se dá pelo valor de mercado, por exemplo, se a empresa vai pagar um valor a mais, isso vai ser uma perda para a empresa, vai ser uma despesa, isso vai gerar prejuízo para a empresa mesmo, tá? Então assim, terá que ser registrado como distribuição de lucros aos sócios remanescentes? De modo nenhum. Uma coisa é a relação com aquele sócio, outra coisa é a relação, né, com os demais sócios, tá? Essa seria uma saída? Pode ser registrada a reavaliação do imobilizado para reconhecer o valor real do imobilizado? Não, não pode. Tá? Aqui me parece que, assim, para que não aparecesse essa divergência, se a divergência está exclusivamente no valor dos imóveis, e se esses imóveis eram objeto de aluguel ou eram adquiridos para manter o dinheiro investido, isso deveria estar em PPI. Essa PPI deveria estar sendo feito o método de avaliação a valor justo e isso não teria gerado divergência. Seria o melhor dos cenários. Né? Agora, se era imobilizado, se está imobilizado e se a empresa vai pagar a mais do que isso na devolução do capital aí por conta dessa avaliação, isso vai ser uma perda para a empresa mesmo. Não vejo outro caminho, tá? Espero que eu tenha conseguido aí ajudar na questão.